A gente parou aqui na questão dos resultados fiscais. Então tem duas formas que nós vimos de apurar o resultado abaixo da linha e acima da linha. O que eu preciso fazer e, de cara, eu diria que os tribunais deveriam exigir nos classificadores orçamentários para os entes. Eu não separo hoje se uma receita é corrente e capital, não é verdade? Isso não é tranquilo para a gente? Precisa separar se a receita é primária ou financeira. Senão lembra daquele caminho todo que eu falei, o artigo 5º, o artigo 4º da metas fiscais, o 5º que é o PELOA tem que estar compatível, aí depois eu tenho a programação financeira. Se eu quiser acompanhar a meta fiscal com a LRF e não classificar as receitas em primária e financeira, eu não vou acompanhar nunca. Certo? Eu preciso desse classificador, é o que a gente chama de classificador fiscal. A União já tem isso há mais de 10 anos, ok? Do mesmo modo, eu preciso saber se uma despesa é primária ou financeira, para eu poder acompanhar também essa questão de meta fiscal. Você está na Assembleia, né, Wagner? Por exemplo, lá na União, quem demandou isso foi o próprio Congresso. O próprio Congresso disse, olha, para acompanhar, para eu validar se o PELOA está compatível com a meta, eu preciso classificar as despesas em primária e financeira e as receitas também, ok? E o que são, então, as receitas primárias? Tudo que eu arrecadei no exercício, menos essas 3 aqui, ok? O que são as despesas primárias? Todas as despesas menos essas 2 aqui, ou 3 que está embutido, juros, amortização, e uma coisa que acontece pouco com os municípios, pouco com os estados, mas com a União, que é conceder empréstimo. Eu fazer a concessão de um empréstimo é uma despesa financeira, desde que, olha a palavrinha final, com retorno garantido. A União emprestou para os estados, colocou como garantia o FPE, isso tem retorno garantido. Então eu vou dizer que isso é uma despesa financeira, que isso me gera um haver financeiro, ok? Veja só, quando eu empresto para o Tomaceto, e eu sei que ele é servidor do tribunal, tranquilo, garantido esse empréstimo, eu vou ganhar um ativo, não vou? Tem garantias, né? Ele me deu o contrato dele de futebol, que ele jogou na Itália e tudo, ele deu o contrato como garantia, entendeu? Aí eu disse, isso aqui é garantido, o cara joga muito. Né? Então, eu vou lá e diz assim, esse é um ativo de alta liquidez. Vou receber, né? Ok? Mesmo ativo se eu fizer com o Alexandre, né? Não vou procurar um ativo de baixa liquidez aqui, que senão pode ficar ruim, ok? Por que eu digo isso? Por exemplo, teve na União um fundo de terras. Você pegou lá o dinheiro das contas não recadastradas, 400 milhões, e aí metade disso tinha que mandar para a reforma agrária, fundo de terras. Qual era a regra da reforma agrária? Vamos emprestar para o cara. Só que o empréstimo era com 5 anos de carência, com a taxa subsidiada, com isso aqui, o cara vai me pagar não sei quando, em tantas parcelas. O que a estatística fiscal diz? Isso aí é na veia, amigo. Isso aí não é empréstimo, não. Isso é um pseudo-empréstimo. Só está com cara de empréstimo, mas na essência, isso é uma doação em dinheiro. Então, trata isso como primário mesmo, na veia, a despesa, e quando vier o dinheiro, é receita primária. Se não vier, já foi computado, ok? Então, graficamente, o que nós temos? O que são as receitas primárias? Receita total menos as financeiras. Isso é o que a gente define. Por isso, gente, que chamam receita primária de receita não financeira. Então, você vai ver nas nomenclaturas mais técnicas, eu tenho uma receita não financeira, mesma coisa que primária. Tem uma despesa não financeira. Por quê? A minha despesa total menos a financeira é tudo primário. Ok? Quais são as minhas financeiras? A amortização de dívida, concessão de empréstimos e os juros passivos. Detalhe. Então, o que vai ser meu resultado nominal?
vai ser o resultado primário mais ou menos os juros. Só que eu posso ter juros ativos e juros passivos, ok? Então, meus juros vão ser líquidos. Então, os juros de uma aplicação financeira vai me contar positivamente. Os juros de uma dívida vai me contar negativamente. Mas e os juros de um tributo? Eu não posso pagar um tributo com multa e juros? Esses juros é receita primária, faz parte do tributo, ok? O que me interessa aqui é juros de dívida e juros de rendimento de aplicação financeira. E aí entra aquele conceito mais de resultado operacional e um resultado financeiro. É como se o primário fosse um resultado operacional e a conta de juros fosse um resultado financeiro, certo? Estou separando disso. Na hora que eu somo o meu resultado operacional com o financeiro, me dá um nominal, ok? Vejam, o resultado nominal, frase clássica, para quem vai trabalhar com esse tipo de metodologia e aparece nos demonstrativos do RGE. O resultado nominal caracteriza a minha necessidade de financiamento no setor público, ok? Então, o que vai caracterizar a minha necessidade de financiamento, conceitualmente, é o meu resultado nominal. E o meu resultado nominal tem que ser igual à variação da minha dívida líquida. Então, os demonstrativos do RGF têm que ter esses dois uma integridade, que é pouco olhada, né? O contador preenche, o tribunal analisa, mas não olha esse tipo de integridade na análise. Então, veja só, o demonstrativo que está lá no RGF, de primário, ele parte de um conceito econômico. Ele pega as receitas primárias, mas vai lá, pega as receitas primárias correntes. Basicamente, a única receita primária corrente, aliás, muita receita financeira corrente são as aplicações financeiras. Então, eu vou tirar isso desse cálculo, ok? Nas receitas de capital, operação de crédito é financeira, amortização de empréstimos recebidos, o que é isso? Eu emprestei para alguém e alguém está me pagando de volta. É financeiro. O que teria primário? Transferências de capital, de convênios ou outras transferências de capital. Alienação de bens é financeiro. Então, ele calcula a receita primária. A partir da ótica econômica, que é mais conhecida, que é a que está no orçamento, ele chega à ótica primária. Ele calcula as receitas primárias, certo? A despesa, ele também vai lá. Despesas correntes. Basicamente, que despesa corrente não é primária? Os juros. Juros é uma despesa financeira, não vai afetar meu resultado primário, vai afetar o resultado nominal. Vejam como isso é importante para você também não falar besteira nas discussões técnicas que estão aparecendo aí. O cara chega assim, sabe qual é a solução do Brasil? Que está dando déficit de 170 bilhões? Deixa de pagar a dívida. Se eu deixar de pagar a dívida, eu melhoro o resultado primário? Não. Os juros acontecem do mesmo jeito. E os juros é despesa financeira. A amortização é despesa financeira. Ok? Seria a mesma coisa que na sua casa, você está devendo 100 mil, né? E tem 5 mil de juros lá, por ano. Aí, eu chego lá, Ednilton, quanto é que você ganhou no ano? Ah, eu ganhei 50 mil. Aí, quanto você gastou? Ah, gastei 70. Ah, gastou, estou falando, fora juros, fora dívida. Para se manter, colégio de menino, aluguel, essas coisas. Então, qual é o déficit do Ednilton? 20. Como é que ele vai resolver esse déficit? Ah, vou deixar de pagar os juros ali no banco. Não alterou nada, ele continua com a despesa do menino, com o colégio, com aluguel e tudo. Ele tem que atacar despesas primárias, ou melhorar as receitas primárias dele, ok? As inversões financeiras, tem caso de inversão financeira que é uma despesa financeira, mas tem caso que é primário. Por exemplo, a capitalização de uma estatal independente é uma despesa primária. Não foi à toa que o governo, em vez de capitalizar o BNDES, ele emprestou ao BNDES. E quando ele diz que empresta ao BNDES, ele ganha um ativo financeiro, certo? E aí a dívida líquida não altera. Agora, se ele disser, capitalizei o BNDES, primário na veia.
ok? E aí não tinha 400 bilhões para fazer de despesa primária. Então você foi criativo no sentido de dizer assim, para as estatísticas fiscais, dizer, ó, isso que eu estou mandando para o BNDES, que ele precisa de funding, né, eu vou, na verdade, dizer que é um empréstimo meu para com ele. Ora, não é uma boa prática de governança o controlador emprestar para a empresa que ele controla, ok? Se eu tenho uma empresa e eu sou o acionista dela, e se ela é 100% minha, eu não empresto necessariamente para ela, não é uma boa prática. Se ela está precisando de dinheiro, eu capitalizo. Ela opera e ela me devolve em dividendos. Outra coisa a ser observado, vocês como auditores e controladores na questão de primário. Às vezes o ente está gerando primário porque o RPPS dele é recente e naturalmente ele é superavitário, ok? Concorda que um RPPS no início ele é superavitário? Ele vai ter mais receitas primárias e despesa primária dele vai ser só a manutenção lá, a parte administrativa, certo? Como ele está dentro do conceito de ente, isso vai puxar o primário daquele ente, pode estar mascarando um déficit, aquela parte. Então, analisar resultado fiscal, é importante que você meio que expurgue ou trate em separado quanto é o resultado da Previdência, certo? Ah, a Previdência está dando um resultado primário positivo ou negativo? Pô, o ente está dando quanto nas outras? Porque quando ele vem tudo no mesmo balaio de gato, isso pode estar camuflando um déficit estrutural dele, ok? Aí você diz assim, ah, o cara está bem, está dando primário. Assim, não, é porque a Previdência dele está acumulando recursos, está arrecadando, não está gastando. Ponto importante, gente. Isso aqui é uma coisa que todo mundo pergunta ou tem dúvida. Vejam só, superávit financeiro. Ah, o cara vai para a discussão dessas questões de análise fiscal e diz assim, ah, o superávit financeiro, como é que ele impacta o resultado fiscal? Olha só, eu tive receita primária de 1.000 em um exercício de X1. Eu tive despesa primária de 800. Resultado primário, um superávit de 200, ok? Em X1. Eu tinha no início de X1, vamos pensar assim no X0 final, a minha dívida era de 2.000. Quando terminou X1, ok? Eu tinha 0 no caixa aqui, certo? Tinha 0 no caixa e uma dívida de 2.000. Quando terminou, então aqui no X0, meu caixa tinha 0, ok? Em X1, final, minha dívida, para facilitar o raciocínio, continua em 2.000. Para ser didático, não interessa aqui os juros. Mas o meu caixa aumentou ou diminuiu? Aumentou 200, não foi? Então agora, no meu caixa, sobraram 200. Vamos pensar isso aqui, tudo bem? O que aconteceu com minha dívida líquida? 2.000, minha dívida líquida ficou em 1.800. Variação da minha dívida? 200, concorda? Variação da minha dívida tem que bater com o meu resultado nominal. Como os juros foi 0, ok? Meu nominal também seria 200. Tá claro até aí? Não, a variação da dívida líquida tem que ser igual ao nominal. Porque os juros não impactam o estoque da dívida? Aqui o nominal está igual aos juros, ao primário, obrigado. O nominal está igual ao primário só para facilitar o raciocínio, para não colocar juros. Mas o que aconteceria se eu tivesse 100 de juros? Minha dívida teria subido para 2.100, concorda? A variação continuaria sendo o nominal, que era 300, que ela iria para 2.100, certo? Ok? Tá bom. Aí vejam só. Primeira pergunta, que aí a gente vai correlacionar isso e ajuda na análise dos demonstrativos.
Eu posso ter superávit financeiro e déficit primário? Primeira pergunta, superávit financeiro é um conceito de que mundo, daqueles 3 mundos que eu falei? É um conceito apurado no balanço patrimonial, mas é um conceito orçamentário. Ok? Porque ele é apurado num balanço patrimonial sob uma ótica de uma contabilidade orçamentária. Interessa o quê? Qual é o conceito de superávit financeiro? Eu quero saber o quanto eu tenho de dinheiro livre para abrir crédito, não é verdade? E qual é o conceito de dinheiro livre para o orçamento? É basicamente o meu caixa menos o que já está empenhado, concorda? Que foi inscrito em redes a pagar, porque virou exercício. Está claro isso? Entendido o que é um superávit financeiro? Qual o objetivo da metodologia de superávit financeiro? Uma só. Saber o quanto eu tenho de dinheiro livre para abrir crédito. Qual o objetivo da metodologia fiscal? Saber se a minha política fiscal é sustentável, tem impacto com a questão de dívida. Eu posso ter superávit financeiro e déficit primário? Nesse caso aqui, quanto é o superávit financeiro? 200. Igual ao meu superávit primário, ok? E eu poderia ter uma situação de déficit primário? Isabel, né? Posso? Em que situação, Ednil? Se eu aumentar a despesa, não, mas eu quero ter superávit financeiro e déficit primário. Pode ter? Nesse caso, só, ainda não vou, já vou falar de exercício anterior. Vejam só, se eu tivesse a seguinte situação, vou colocar um X, linha aqui. Vejam só, Ednilton, eu disse que aqui era uma receita primária, ok? Mas, então aqui eu arrecadei 1.000 de tributo. E gastei 800, suponha, com o pessoal, só para simplificar. Ok? Agora imagine aqui que eu arrecadei só rendimento de aplicação financeira, ou operação de crédito. Eu tive receita financeira de 1.000. Tive despesa primária dos 800. Quanto que eu tive de receita primária? 0, certo? Só tive receita financeira. Na hora que eu fosse calcular o resultado primário, quanto é que seria? Déficit de 800, né? Receita primária, 0. Despesa primária, 800, não é verdade? Então eu teria 800 de déficit. Eu tenho um superávit financeiro? Tenho. Certo? Então o meu superávit financeiro seria de 200. Então o fato de eu ter déficit primário não significa que se correlaciona direto com o superávit financeiro. Porque superávit financeiro não olha a cor do dinheiro que sobrou, ok? Para o superávit financeiro não me interessa se sobrou dia de operação de crédito, dia de juros, dinheiro, eu vou apurar por fonte e vou ter superávit financeiro naquela fonte, ok? Agora o primário quer saber se sobrou dinheiro bom. Eu arrecadei dinheiro bom, que é o primário, e gastei com despesa boa, que é a primária. Sobrou? Aí sim, ok? Então, separando, de novo, aquelas análises. Mundo orçamentário, mundo fiscal, mundo contábil, ok? Mas, vamos esquecer um pouquinho isso aqui, ó. Vou ficar no exemplo X1, estou tratando de superávit financeiro, ok? Aqui eu tenho primário igual a financeiro, não é verdade? Agora eu vou para o X2. Para ajudar vocês a entenderem, imagine que em X2, esse ente não arrecadou nada de receita primária. Mas ele teve despesa primária. Isso aqui não sobrou no caixa dele, não foi? 200? Aí ele chegou para você, Ednilson, e disse assim, ó, Ednilson, eu quero gastar aqueles 200 meu de superávit financeiro, me dá um crédito aí. Assim, o que você quer fazer? Não, eu quero trocar o piso do hospital aqui. Suponha que essa foi a única operação, ok? Para facilitar o raciocínio. Trocar o piso do hospital é despesa primária ou financeira? Primária.
Aí ele vai pedir um crédito adicional, certo? A única operação desse foi ele. Vou pedir um crédito adicional no ano seguinte para gastar com a troca do piso. Portanto, ele vai ter uma despesa primária de 200. Minha despesa, meu resultado primário, então será um déficit de 200. Por quê, gente? Conceito importante, resultado primário, olha o exercício, ok? Não existe restos de primário, como tem restos a pagar. Sobrou o dinheiro, é que nem um sapatinho, o príncipe virou sapo. Ah, sobrou dinheiro de tributo, gerou primário, o que vai acontecer? O superávit financeiro, que foi a fonte para abrir esse crédito, não foi? Sob a ótica da metodologia, ele não é receita primária, por mais que ele seja superávit financeiro de tributo. Ele é uma receita financeira. Por quê? Porque a metodologia se explica. Vejam só, quando eu fiz essa operação, a minha dívida líquida estava em 1.800, não é verdade? Porque eu tinha 2.000 e tinha 200 no caixa, né? Depois dessa operação, num X2, qual vai ser minha dívida líquida em X2? 2.000, porque meu caixa zerou, não é verdade? Quando eu gastar? Então, meu caixa zerou, minha dívida volta a 2.000. Quanto que variou minha dívida? 200, explicado pelo déficit. Tá claro? Então, se eu gasto dinheiro de superávit financeiro com despesa primária, isso me gera déficit. Ok? Coisa que a LRF não pensou. Então, o que é importante para o ente? Que, ao estabelecer também sua meta, como ele já pode ter um estoque de superávit financeiro acumulado, se ele pretende gastar no ano seguinte, que no cálculo da meta ele diga o seguinte, ó, minha meta é tanto, mas no orçamento, veja a complicação, no orçamento não existe crédito por superávit financeiro, quando eu aprovo a LOA, concorda? Então a minha LOA poderia estar diferente do meu anexo de metas se eu explicar que essa diferença é porque eu vou abrir crédito por superávit financeiro. A LRF não pensou nisso, ok? Quando ela colocou simplesmente que o PLOA tem que estar compatível com a meta, ela esqueceu do superávit financeiro. Né? Então, poderia não estar compatível, por quê? Porque eu ainda pretendo abrir créditos de despesas primárias por superávit financeiro. Então, vejam. Por isso, na metodologia, aparece essa linha aqui, ó, saldo de exercícios anteriores. Se eu usar saldo de exercícios anteriores para fazer despesa primária, isso vai me gerar déficit. Agora, se eu usar para fazer despesa financeira, não gera déficit, concorda? Se eu dissesse o seguinte, ó, eu vou pegar o superávit financeiro para pagar juros da dívida. O impacto é zero, ok? Por quê? Se eu for pagar a minha dívida cai, não cai? Meu caixa cai, mas minha dívida cai. O líquido não afeta. Então vejam que tem correlação direta à teoria de fluxos e estoques. Ok? Não dá para o cara dizer que o fluxo se comportou de um jeito e o estoque foi completamente diferente. E se comportou diferente, ele vai ter que explicar o porquê. Isso aqui, no demonstrativo, eu vou comparar com o que está lá na meta fiscal da minha LDO. Ok? Vamos dar um intervalo aí.